aplaudir ao Senhor Jesus, bem forte como Ele merece ser aplaudido? Bendito seja o nome do nosso Deus. Feche os seus olhos, por favor, curve sua cabeça. Jesus, é bom estar na tua casa, é bom cantar louvores ao Senhor. Nesse instante eu peço a sua influência sobre nós, que o Senhor possa me usar como um canal para abençoar essas pessoas, que a tua palavra seja derramada como uma chuva no coração sedento de cada um que está presente aqui nesta manhã. Cada amigo e irmão que está acompanhando essa transmissão, esse vídeo. Espírito Santo, o Senhor é capaz de tocar a todos nós com o teu toque especial, da forma que só o Senhor sabe fazer. Por favor, nos dirija, nos corrija, nos instrua nesse instante. Flua, Espírito Santo de Deus. Nenhum mal contra nós agora, nenhum espírito maligno tem autorização, legalidade para agir aqui em nosso meio. Somente o teu Santo Espírito agindo, falando, trabalhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Que prazer estarmos aqui nessa manhã. Nós vamos compartilhar uma palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Evangelho de Jesus, de acordo com o que Mateus escreveu. A Bíblia diz assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou boas sementes na sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio. Depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou semente boas na terra. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem os feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Vocês já ouviram a história do diabo que destruiu duas famílias? A história do diabo que destruiu duas famílias. A história é a seguinte: um homem tinha um burro muito bravo e ele constantemente deixava esse animal amarrado. Ele era muito chucro. Um dia o diabo viu esse animal, esse burro amarrado, e ele soltou o burro. O burro foi até as terras de um vizinho e ele comeu toda a horta do vizinho. Comeu a horta, destruiu todas as posses ali. O que ele conseguiu atingir, ele foi destruindo e comendo. Acabou com a plantação do vizinho. Ao saber disso, o vizinho foi até o burro e matou o burro. Acabou com a vida dele. O dono do burro, ao saber que o vizinho havia matado o seu burro, foi até ele e matou o seu vizinho. Os filhos do vizinho, ao saber que o pai havia morrido assassinado, foram até o dono do burro e mataram o dono do burro. Bom, eu nem preciso concluir essa história aqui, mas dá para perceber que se continuar dessa forma mundial. Um vai e vinga o que aconteceu e faz pior, e o outro vinga, e é sempre assim. Um anjo foi até o diabo e perguntou, falou com ele: você viu o que você fez? Aí ele falou: o que foi que eu fiz? Aí, você destruiu as duas famílias, você acabou com as famílias. Filhos morreram, pais morreram, dinheiro foi perdido, vidas foram perdidas. E aí o diabo respondeu: não, na verdade eu só soltei o burro. O restante das coisas quem fez foram as pessoas.
Nessa manhã nós acabamos de ler uma parábola de Jesus, e Jesus utilizava muito esse recurso. A gente chama de recurso parabólico, contar histórias de figuras conhecidas entre os ouvintes para explicar coisas que eles não conheciam. Na época de Jesus, nos dias de Jesus, local onde ele estava, as pessoas costumavam lidar com a terra. Se eu fazer essa pergunta para vocês hoje, quem aqui planta, tem uma terra e planta alguma coisa? A maior parte de vocês não vai erguer a mão. Se eu perguntar quem tem uma planta em casa, o número ainda vai ser reduzido. Existe para nós, na atualidade, uma distância cultural, social, temporal. Então é por isso da necessidade da explicação, do esclarecimento dessa parábola. Para quem estava ouvindo em primeira mão do próprio Cristo, havia uma aproximação. Esse recurso de usar histórias assim é a mesma coisa que eu acabei de fazer. Eu contei uma história de um burro que foi solto por um diabo. É uma história, não é verídica, isso não aconteceu, mas essa história é justamente para prender a atenção de vocês, prender a atenção dos ouvintes. Jesus sabia fazer isso como ninguém. Ele contou aproximadamente 39 parábolas descritas nos evangelhos. É possível até que ele tenha contado mais, mas os evangelistas não registraram na Bíblia. Eu digo aproximadamente 39 porque muitos estudiosos consideram a história do rico e Lázaro como sendo uma parábola. Algumas traduções bíblicas inclusive colocam o título Parábola do Rico e Lázaro. Lembrando que esse texto, esse título, esse subtítulo do texto não foi escrito no original. O original não tinha isso, a Bíblia não era dividida por capítulos, versículos, quando ela foi escrita. Então há uma interpretação de muitos de que essa história não era uma parábola, e outros consideram como sendo uma parábola. Eu não acho tão relevante para o dia de hoje, para a gente falar sobre isso hoje, mas de qualquer forma é próximo de 40 parábolas. O evangelista que mais registra parábolas é o evangelista Mateus. É o texto que a gente acabou de ler, foi ele que escreveu. Ele escreveu aproximadamente 18 parábolas em seu evangelho. Dessas 18, 7 estão presentes nesse capítulo, o capítulo 13 de Mateus. 7 parábolas, sendo que 2 Jesus explica. Nem todas as parábolas de Jesus ele explicou, apenas algumas. Nesse capítulo, que a gente acabou de ler uma parte dele, ele explica 2 parábolas. Então nós temos aqui diante de nós um texto muito rico. Jesus está tentando esclarecer a respeito do seu reino, e ele diz que um homem tinha muitas terras, e estava plantado nessas terras o trigo. O trigo era usado na época de Jesus, nos dias de Jesus, como a matéria-prima para fazer a farinha, que se fazia o pão, se fazia o alimento. Então o trigo tinha muita utilidade na época. Existia uma estratégia entre as pessoas que se tornavam inimigas, de semear uma semente, uma planta chamada joio. O joio tem características semelhantes à do trigo. Crescendo o joio e o trigo, é muito difícil conseguir distinguir. Você não sabe muito bem qual é um e qual é o outro. No momento da colheita, no momento final, quando o trigo amadurece, ele muda de cor. Enquanto ele está verde, a coloração dele é verde mesmo. Quando ele amadurece, ele fica amarelo, e aí, junto com isso, vem os grãos, amadurecem os grãos, enquanto o joio permanece verde e ele não tem fruto nenhum. Por que eles faziam isso? A estratégia era justamente fazer com que o dono da terra tirasse o joio antes do tempo, e como prejuízo ele acabava danificando o trigo. O joio em si, a planta joio, não é predadora, não dificulta o crescimento do trigo, não atrapalha o desenvolvimento do trigo, não preda o trigo, ele não se alimenta do trigo. Não, eles crescem juntos, se parecem. A questão é que quando iria retirar o joio, porque alguns agricultores achavam: eu preciso retirar as ervas daninhas, as ervas que prejudicam o crescimento da minha plantação. Quando eles iam retirar, eles acabavam também retirando o trigo.
Então o prejuízo que as pessoas tinham era nisso, em retirar. Se deixasse o tempo passar, se deixasse o momento adequado da colheita e o trigo amadurecesse, então não tinha erro. Ia separar o trigo do joio, iria jogar o joio para ser queimado, não ia ter problema nenhum. O primeiro ponto que eu quero destacar nessa mensagem é que quem ama muito uma coisa também odeia outra. Como assim? Quem ama muito algo, simultaneamente odeia o oposto disso. Se você ama a paz, então você odeia a guerra. É proporcional isso. Não tem como amar a paz e amar a guerra. Não existe isso. Se você ama a paz, então você odeia a guerra. O seu amor por algo tem que ser maior do que o seu ódio por outro. O homem, o dono da plantação, ele queria tanto o trigo, e ele amava o trigo, ao ponto de dizer: deixa o joio ali, eu odeio o joio, eu não quero o joio, mas deixa ele ali, porque eu amo mais o trigo do que eu odeio o joio. Se o ódio dele pelo joio fosse maior do que o amor dele pelo trigo, se ele valorizasse mais isso, então ele diria aos seus servos: vão e retirem o joio, mas nós vamos prejudicar o trigo, não tem problema nenhum. Eu não quero joio na minha plantação. Então o amor e o apreço, o custo para ele era maior em relação ao trigo do que o ódio que ele tinha do joio. O que eu vejo em muitas famílias? As famílias às vezes valorizam mais o ódio em determinados comportamentos do que o amor. Por exemplo, um pai pode não aceitar o comportamento do seu filho. Ele pode não aceitar, ele pode não gostar, não amar o comportamento. Só que o amor que o pai tem pelo filho tem que ser maior do que o ódio que ele tem pelo comportamento. Alguns pais invertem essa conta. Eles odeiam tanto determinado comportamento que o amor pelo filho fica em segundo plano. Então é por isso que alguns pais colocam os filhos para fora de casa. Por quê? Porque é o dono da plantação que odeia o joio. Eu não gosto disso, eu não amo isso, eu não quero isso. Então, baseado nisso, eu odeio tanto isso que o amor que eu tenho por você fica em segundo. Vocês provavelmente já devem ter ouvido uma história, ou talvez já devem até ter passado por isso. Isso era muito comum nos tempos anteriores. Pais que se davam bem com os filhos, amava, tal, cuidava dos filhos, mas aí o filho um dia chega em casa e diz: pai, eu me converti, eu aceitei a Jesus, eu virei crente. O que era muito comum ser feito? O pai colocar o filho para fora de casa, porque ele odiava esse comportamento. Ele não queria que o filho se tornasse um cristão. Então o ódio desse pai por aquele comportamento, o cristianismo, ficou maior do que o amor que ele tinha pelo filho. Essa história se repete em vários contextos. A esposa ama o marido, mas odeia um determinado comportamento. Casamentos terminam por causa desse ódio. O ódio fica maior do que o amor. Então o que nós vemos aqui na parábola é o seguinte: toda pessoa que ama algo odeia outra. Quem ama ao mesmo tempo odeia. Quem ama isso odeia o oposto disso. O seu amor por aquilo que você valoriza muito tem que ser muito maior do que o seu ódio por aquilo. Normalmente as relações familiares têm muita dificuldade justamente porque as pessoas não conseguem equilibrar isso. Eu amo você e eu odeio esse comportamento. Quando o ódio fica maior do que o amor, aí é um conflito, é um caos. O interessante é que a Bíblia diz que na hora que eles dormiram, o diabo, o inimigo, nós sabemos que essa é uma das parábolas que Jesus explicou.
e aí não dá tempo da gente ler aqui, mas Jesus diz que o inimigo é o diabo. Foi ele que plantou o joio, foi ele que veio à noite e plantou o joio. Ele veio no momento em que as pessoas estão dormindo. Algumas parábolas, quando diz de sono, de dormir, utiliza o aspecto natural. Todos nós aqui dormimos, é natural, a gente fica cansado e a gente dorme. Mas nessa parábola aqui, como haviam muitos funcionários e era normal alguém ficar vigiando a plantação, então esse sentido, essa conotação de dormir é de alguém que não ficou vigilante. É de alguém que não teve a devida atenção. Todo mundo foi dormir. O inimigo veio e é um trabalho de algumas horas semear o joio. Demora um certo tempo para fazer. Então, o segundo ponto que eu quero destacar é o seguinte: você precisa ser vigilante. Você precisa vigiar, ficar atento. Jesus fala isso com seus discípulos, né? Vigiem e orem, os dias são maus. Muitas pessoas não vigiam, não são vigilantes, não vigiam no casamento, não cuida do que precisa cuidar, o marido não é mais carinhoso com a esposa não respeita mais o marido, o tempo vai passando, enquanto não há vigilância, o inimigo vem e coloca uma semente, essa semente começa a crescer, é um problema, os problemas costumam crescer. Enquanto você não está vigiando, o inimigo vem e planta uma semente. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Muitos cristãos brincam de ser cristão, mas o diabo nunca brinca de ser diabo. Ele não brinca. Ele faz o trabalho dele exatamente como ele planejou, como ele gostaria de fazer. Ao mesmo tempo, eu quero destacar uma coisa importante aqui. Essa parábola demonstra que o diabo, o inimigo veio, plantou e foi embora. Naturalmente a semente vai crescer e a partir disso o desdobramento é responsabilidade dos trabalhadores e do dono da vinha, do dono da plantação. Perceba que existem responsabilidades compartilhadas. Eu costumo, em algumas oportunidades, alguns casais procuram a gente para ter aconselhamento, por exemplo. Quando essas pessoas procuram e começam a conversar, gente, todo esse tempo que isso acontece, eu nunca vi alguém chegar e falar assim: eu sou uma pessoa difícil. Eu sou intransigente, eu grito, eu sou desrespeitoso, eu sou grosseiro. Eu nunca vi. Normalmente, quando a pessoa chega, ela tem uma lista de defeitos e essa lista está direcionada para o cônjuge. Depois que ela direciona todos esses defeitos, ela conclui atribuindo responsabilidade ao diabo. Mas tem coisa espiritual também, viu? Eu não sei não, meu marido, quando ele era jovem, ele gostava de uma moça, essa moça mexe com coisa errada, e aí já começa a misturar espiritualidade na história. O que eu vejo nessa parábola? O inimigo tem culpa? Claro que tem. Tem responsabilidade? Tem. Só que ele planta semente. Ele planta semente e vai embora. A partir disso é responsabilidade nossa de como gerir, do que fazer com esse problema. A história que eu contei no começo para vocês, o diabo só soltou o burro. É até engraçado, agora eu nem tinha pensado nisso. Só soltou o burro, né? Aí o burro foi, destruiu, aí os outros burros virou aquela bagunça. A gente está rindo, mas na nossa vida o diabo planta semente. E é na hora que a gente não vigia. Quando a gente não vigia com a vida financeira, gasta um pouco a mais do que devia, aí vem na igreja: foi o diabo. O diabo nem sabe comprar as coisas no cartão de crédito, irmão. Olha lá na sua fatura de cartão de crédito e vê o que foi que ele comprou. Ele não costuma comprar nada no crédito, não. As pessoas não vigiam e o diabo planta uma semente. E a partir disso, a gente tem que administrar esse problema. Nós podemos agir feito um idiota, desculpa até a expressão, feito um tonto, e aí dá um tapa na mesa e não, eu vou arrancar o joio. Mas arrancar o joio prejudica também o trigo.
Perceba que se você fizer uma análise, você vai ver que ainda resta coisa boa aí. Quando as pessoas, eu citei, né, questão conjugal, vamos continuar nessa linha. Quando as pessoas estão no processo de separação, de divórcio, aí eu costumo fazer essa pergunta: mas o que fez você se casar com ele, com ela? O que foi que fez, qual foi o fator principal, né, que vocês ficaram juntos, às vezes 20 anos, 30, 40 anos, qual foi o fator? Então, ele é bom, ele é uma boa pessoa, ele é honesta, ele é honesto, ela é honesta. Então perceba que na plantação tem o problema, tem uma coisa ali que você vai precisar ter cautela, você vai precisar lidar, só que tem muita coisa boa. Algumas pessoas, pelo fato de ter um problema, acabam com tudo, entende? Agem feito tolos. Os funcionários da plantação chegaram ao seu senhor e falaram: o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? Ele falou: não, vamos deixar o joio crescer. Com o tempo nós vamos conseguir diferenciar, com o tempo. Então perceba que existem circunstâncias que nós vamos ter que dar um tempo. Não adianta agir feito um louco, sabe, dar um tapa na mesa, dar um grito: eu não sou homem de aceitar isso, eu não sou mulher disso, eu não criei filho para isso, eu não vou na igreja por isso. Ou você age dessa forma e você acaba com tudo, ou você é prudente, inteligente. Dormiu, não vigiou, o inimigo plantou uma semente, e agora? Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos ajustar isso? Como é que nós vamos conviver com isso? A artimanha do nosso adversário, como ele é o acusador, é fazer com que você destrua com as próprias mãos a sua vida. É você destruindo. Ele planta uma semente, ele tem a responsabilidade dele, sim. Não é inocente, não é coitadinho, mas ele planta uma semente. Às vezes, eu até vejo linhas teológicas, pessoas que acreditam e atribuem responsabilidade a mais ao nosso adversário, poder a mais. O diabo faz tudo, ele tem poder para tudo, e não é o que a Bíblia mostra. A Bíblia não mostra dessa forma. O diabo atua, tem sim um determinado poder, mas normalmente ele atua em quem dormiu, quem não está vigilante. Ele vai e planta uma semente. Depois é nossa responsabilidade. E ele espera mesmo que você, ao perceber que tem um problema, você comece a agir feito um mané. E aí você, com as próprias mãos, acabe com a sua vida financeira, acabe com o seu trabalho, com o seu ministério, com seus relacionamentos, acabe com a sua família. Relacionamentos entre pais e filhos é uma linha tênue, é muita cautela. Existem fases da vida do filho que, se você não vigiar, você pode afastar o seu filho para a vida toda. A adolescência é um período crítico. É um adulto com corpo de criança que pensa que é o rei da casa, com as emoções afloradas, os hormônios mudando. É maluquice, é difícil de lidar. É uma linha tênue. Se você não vigiar nesse momento, você pode afastar o seu filho para a vida toda. Você pode destruir o trigo por causa do ódio que você tem do joio. O diabo espera, a expectativa dele é que você faça isso mesmo, que você bata a porta, que você vire a mesa, que você seja mal educado, que você chegue ao ponto de agredir a esposa de agredir o marido, de destruir tudo, de ficar nervoso, enraivecido, de falar coisas que você se arrepende depois. Depois ele volta e ainda ele faz a acusação. Ele planta uma semente, ele deixa você lidar com o problema, e aí quando você lida de forma indevida, ele volta e acusa você, e aí piora. Aí ele vem: você vai na igreja? O que você vai fazer na igreja? Você virou a mesa, você saiu do grupo,
Você falou isso, você fez aquilo, você postou não sei o quê, o que você vai fazer na igreja? Você vai para ministério? Não. As pessoas do ministério, ele prega a palavra. Vocês lembram quando o diabo foi tentar Jesus, né? Ele veio com a palavra. Ele veio com texto. Está escrito que se o Senhor der ordem aos anjos, eles vão obedecer. Está escrito isso daí. Então a artimanha dele é nos acusar com aquilo que a gente acredita. Então essa parábola é para você refletir um pouco. Como é que eu estou lidando com os problemas que estão na minha vida? Porque vamos ser sinceros aqui. Todos nós temos joio plantado. Sabe por quê? Porque todos nós, em algum momento, não fomos vigilantes. Em algum momento, porque nós somos humanos. Não adianta imaginar aquele irmão, aquela irmã, o pastor ou o líder, essa pessoa, não. Todos temos que lidar com isso. Na família, no trabalho, no ministério, todo mundo tem que lidar com isso. E aí, a escolha é exclusivamente nossa. Ou você lida de uma forma tola. O que eu vou fazer a partir disso? Tem um problema plantado aqui. Está crescendo, está ficando evidente, as pessoas estão percebendo. O dono dessa plantação não se importou com reputação. Não me importo com reputação. Reputação e caráter são diferentes. Reputação é o que as pessoas pensam em relação a você. Esse irmão é assim, assim, assim e assim. Caráter é quem você é quando ninguém está vendo. Inclusive quando o cônjuge não está vendo, quando os pais não estão vendo. Se você quiser esconder algo dos pais, você criança, adolescente, eu já fui criança, já fui adolescente, eu sei que dá para esconder. Se o marido, se a esposa quiser esconder algo, o marido quiser esconder algo da esposa, os maridos que estão aí, que quiserem esconder algo que minha esposa está assistindo, os maridos que quiserem, até, acho que dá, até um marido me falou hoje, que dá para esconder da esposa. A esposa, se quiser, esconde. Então a pergunta que eu faço para você é: como você é quando ninguém vê? Lá no íntimo, dentro do coração, quando só o nosso Senhor vê, quando só Jesus enxerga, como é você? A gente costuma ficar atribuindo responsabilidade sempre ao nosso adversário, todo tempo. Ah, foi o diabo que fez isso, foi o diabo aqui, foi o diabo que atuou. Fique atento, tenha cautela quanto a isso. O pessoal que lida com batalha espiritual, vocês vão encontrar isso de monte na internet, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Provavelmente eu estou citando nesse momento, e aí é possível que apareça para você hoje, amanhã, depois. Aí o pessoal que lida com batalha espiritual, é tudo atribuído ao diabo, tudo. É o diabo que fura o pneu do carro, é o diabo que faz o motor acontecer isso, é tudo o diabo. Perceba que a parábola destaca que ele tem uma parcela de responsabilidade, ele tem sim algo que foi ele que fez, mas nem tudo é ele. É natural do ser humano colocar a responsabilidade nos outros. Eu sou assim porque o meu pai foi um mau pai, minha mãe foi má, então eu ajo assim. É o seguinte, a escolha é sua agora. O inimigo plantou uma semente, e aí agora a escolha é sua do que fazer com esse problema, de como lidar, de como tratar. Jesus explica essa parábola, e eu vou ler o texto para vocês. Versículo 36 do capítulo 13. Jesus deixou a multidão, voltou para casa, os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo, as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita
é o fim dos tempos. Os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Se estão entendendo isso, se estão compreendendo, é justamente para isso, é para compreender, é para entender. Jesus explica essa parábola. O que eu posso resumir de tudo que eu estou ministrando para vocês hoje é que ainda tem jeito. O diabo, como eu disse, ele é o acusador. E ele vai usar a estratégia de dizer que não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais o que fazer, não tem mais escapatória. Por essa parábola, por essa explicação, eu aprendo que ainda tem jeito. O dono da plantação falou: calma, respira, ninguém põe a mão no trigo, deixa crescer, que com o tempo vai ter diferença. No momento certo vocês vão tirar e vão jogar o joio no fogo, e o trigo nós vamos aproveitar. Eu sou pregador do evangelho. Se eu não acreditar que casamentos podem ser restaurados, que vida financeira pode ser transformada, que relacionamentos podem ser reatados, que pessoas perdidas podem ser salvas, encontradas, se eu não acreditar nisso, não vale de nada. Nossa ferramenta de trabalho, quem é pregador, a ferramenta é a fé, é a palavra de Deus. Esse livro está cheio de histórias, de pessoas que estavam perdidas, que não tinham mais esperança. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. O ditado popular diz que a esperança é a última que morre. De Abraão havia morrido e ele continua acreditando. Se eu não acreditar que as vidas podem ser transformadas, então não vale de nada. Eu quero encerrar essa palavra nesta manhã destacando isso. Ainda tem jeito. Nosso Deus é capaz de mudar essa história, de transformar. O diabo vai dizer que não tem mais jeito, não tem mais opção, que ele já plantou o joio, que o joio vai acabar com o trigo. E a parábola está destacando: ainda tem jeito. Eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção no seu coração. Tem jeito para o seu casamento, tem jeito para os seus relacionamentos, tem jeito para a sua vida financeira, para o seu ministério, para o seu relacionamento com Deus. Alguns parece que não conseguem mais se relacionar com Deus. No começo era tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo, sabe, era razão para a gente aplaudir. A igreja maravilhosa, o pastor, a pregação, o louvor, gostava de tudo. E agora as coisas foram perdendo a graça. É como se o coração fosse ficando insensível, sem sensibilidade. Em Ezequiel há uma profecia, uma promessa de que Deus iria retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Coração de pedra é gélido, é frio, é firme, é insensível. O de carne tem sensibilidade, bombeia sangue, tem emoções. Então nessa manhã nós vamos nos colocar em pé e nós vamos orar por isso. Nós vamos declarar para Jesus, nós vamos falar: Jesus, olha, é o seguinte, nós temos um problema aqui. O inimigo veio e plantou, e eu reconheço isso, eu consigo enxergar isso. Só que é o seguinte, eu preciso de ajuda para lidar com esse problema. Preciso do teu auxílio, porque o Senhor é capaz. É o Senhor que contou essa história para nós. E eu preciso lidar com isso de forma prudente. Qualquer área da sua vida, a palavra de Deus é interessante por isso. Se for questões de filho, dá para aplicar. Se for questão de casamento, dá para aplicar. Ministério, trabalho, qualquer área da sua vida você consegue aplicar isso. Eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. A maior parte de vocês já conhece essa canção. Nós vamos cantar e eu vou construir.
E aí, depois eu vou fazer uma oração por vocês. São poucos minutos que nós temos aqui. Eu peço toda a sua atenção. Eu sinto que Jesus, o Espírito Santo querem fazer algo maravilhoso nesta manhã. Tem algo a ser ministrado.